Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu também quero saudar os irmãos que nos assistem, nos acompanham pela live, pelo canal da igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos dar sequência nos nossos estudos no primeiro livro das Crônicas. Vamos começar o nosso estudo de hoje, dessa quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024. Eu peço para que você já abra sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas 22. Pode passar o próximo slide, por favor? Muito bem, esse slide, ele nos ajuda para que nós tenhamos uma visão geral ou parcial do livro. Nós estamos estudando, irmãos, a segunda parte do livro, que fala sobre o reinado de Davi, capítulos 10 a 29. O seu reinado está dividido em 4 partes. Primeira, o antecessor de Davi, capítulo 10, em que o cronista fala brevemente sobre Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então, o cronista passa muito rápido, falando de Saul, no capítulo 10, para entrar no reinado de Davi, propriamente dito. Segunda parte, a ascensão de Davi ao trono, capítulos 11 e 12. Terceira, os feitos de Davi, capítulos 13 a 21. E quarta, os preparativos para a construção do templo, capítulos 22 a 29. Na quarta-feira passada, nós terminamos a terceira parte, que fala sobre os feitos de Davi. E hoje nós vamos começar a quarta e última parte desse livro. Então, o assunto dos capítulos 22 a 29 é o templo. Finalmente vai começar a construção do templo de Jerusalém, que será construído por Salomão. Então, o enfoque será, se nós pudéssemos resumir numa palavra, a palavra seria essa: templo. Os preparativos para a construção do templo. Pode passar mais um? Então, capítulo 22. Eu sempre gosto de dar um tema ou um título para as aulas, estudos, pregações. Eu penso que uma frase que seja curta, pequena, simples e de fácil memorização para nos guiar. O capítulo de hoje tem 19 versículos e eu resumi nessa frase aí: Davi prepara a construção do templo. Então, em linhas gerais, o que nós vamos tratar no capítulo 22 é isso. Davi prepara a construção do templo. Próximo slide. O capítulo 22 está dividido em 2 partes, dos 19 versículos que nós temos aqui. A primeira, o preparo do material, versículos 1 a 5. E segunda, o preparo do líder, versículos 6 a 19. Então, em linhas gerais, o que nós vamos tratar sobre os preparativos para a construção do templo é o que e quem. O capítulo 22 poderia ser resumido nessas 2 perguntas: o que e quem. O que se refere ao material e quem se refere ao líder, ao homem, especificamente ao rei, a Salomão. É ele quem vai construir mais para frente o templo. Então, o que? O material. Quem? O líder. Então, nesses 19 versículos, se você gravar aí a palavra material e a palavra líder, você vai ter uma ideia geral, resumida do que trata este capítulo. Então, vamos detalhar este capítulo da palavra de Deus. Pode passar aí a primeira parte. Primeira parte, o preparo do material, versículos 1 a 5. Veja aí, acompanhem a leitura dos versículos 1 a 5. E nós vamos destacar aí os detalhes desses versículos. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel.
e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado, madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e os tírios a traziam a Davi, em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Então, respondendo aqui a nossa primeira pergunta, o que se refere especificamente ao material que será utilizado na construção do Templo de Salomão. Esse templo que, na história, ele vai ter alguns episódios. Templo que foi construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, reedificado por Esdras e Neemias e restaurado por Herodes o Grande, lá no Novo Testamento, já nos dias de Jesus. Então veja que esse episódio aqui da construção do templo, ele vai percorrer os séculos. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, os discípulos pegam na mão de Jesus para mostrar a Jesus a beleza, a suntuosidade do templo de Salomão. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: veja, mestre, que pedras, que construção, que coisa maravilhosa. E Jesus vai dizer: olha, não sobrará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, esse evento, esse episódio, ele vai perpassar os anos, os séculos, muitos anos. Então o templo ainda nem foi construído, mas ele vai reverberar, ele será muito falado ao longo dos séculos. Então aqui Davi vai separar o material. Versículo 1, veja aí, por favor. No versículo 1 nós temos a descrição, o local da construção. Diz o texto: disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Talvez, se você não está acompanhando a sequência, essa palavra aqui onde, ou aonde? E a resposta pode ser encontrada no capítulo anterior, na eira de Araúna, o Jebuseu, lembra disso? Quando nós estudamos o capítulo 21, lá no versículo 18, é dito exatamente o aqui, é respondido no capítulo 21, versículo 18. Veja só. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Aqui, na eira de Ornã, o Jebuseu, capítulo 21, versículo 18. Então, Davi define o local para, então, providenciar esse material. Versículo 2 é dito que ele faz uma convocação dos estrangeiros. Ele chama pedreiros, homens para trabalharem com pedras, porque o trabalho seria grande, muito grande. Aliás, a gente vai ver nos capítulos seguintes, se eu não errei na conta, tinha pelo menos 100 mil pessoas na construção desse templo. Um templo magnificente, como ele mesmo vai dizer aqui no nosso capítulo, mas eu estou chutando aqui, eu acredito que, eu estou com medo de dizer 150 mil, mas eu acho que era, eu não estou lembrando exatamente, 80 mais 70, cerca de 150 mil homens trabalhando na construção desse templo. E veja, um detalhe interessante, que os estrangeiros iriam construir o templo, seriam as pessoas encarregadas disso. E tem um detalhe na minha pesquisa que eu nem lembrava disso. O texto vai dizer mais para frente, lá em Isaías, o profeta Isaías vai dizer que no futuro, quando esse templo fosse destruído, quem o reconstruiria seria também os estrangeiros. Então veja esse detalhe, estrangeiros na construção,
e estrangeiros na reconstrução do mesmo. Veja aí Isaías capítulo 60, versículos 10 a 12, nós temos esse detalhe. O templo ainda nem foi construído, no entanto, quando ele fosse destruído, ele seria construído por estrangeiros. Isaías capítulo 60, nós temos essa descrição. Veja só, diz assim o texto sagrado, Isaías 60, de 10 a 12. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, estas nações serão de todo assoladas. Então observem, estrangeiros na construção e estrangeiros na reconstrução desse mesmo santuário que seria dedicado ao Senhor. Versículos 3 e 4, voltando para o capítulo 22 de 1 Crônicas, o ajuntamento do material. Diz aí os versículos 3 e 4 que ele ajuntou ferro, bronze e madeira. Muito material para que de fato a obra pudesse ser feita. E esse material aí, ferro, bronze e madeira, possivelmente ele conseguiu, não sei se na sua totalidade, isso era resultado dos despojos de guerra. Quando ele ia para as batalhas enfrentar os seus inimigos, o Senhor dava vitória, a gente já viu isso nos capítulos anteriores, e ao voltar dessas guerras, vencedor, diga-se de passagem, ele trazia os despojos, então ele acumulou muita coisa. E por enquanto não é feita a descrição do ouro, mas vocês vão se assustar com a quantidade de ouro que foi empregada ou usada na construção desse templo. Por enquanto é citado ferro, bronze e madeira de qualidade, que eles iam buscar cedros que eles pegavam com os sidônios em grande quantidade, diz o versículo 4. Versículo 5, Davi faz uma constatação, dizendo que Salomão era jovem para a tarefa. Eu preparei tudo isso porque aqui nós temos um contraste. Davi já era idoso, ele sabia que estava se aproximando o tempo da sua morte, mas o seu filho Salomão era novo, inexperiente, imaturo para algo tão grandioso que seria feito, a construção do templo. E ele faz essa constatação dizendo que meu filho Salomão era jovem para essa tarefa. E é curioso que lá na frente Davi vai fazer a mesma constatação. Veja aí, por exemplo, essa não é a única vez que Davi diz isso do seu filho. Capítulo 29, dá uma adiantada aí, por favor. Capítulo 29, versículo 1, essa mesma afirmação é feita novamente. 29:1 diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Meu filho é novo, é inexperiente, imaturo, e esse palácio deve ser bom. Ele mesmo já havia dito para Natã que ele morava num palácio, numa casa construída de cedros, e o Senhor não tinha uma casa, por assim dizer. Então ele fala sobre o seu filho que ainda é novo. Lá em 2 Crônicas, já ultrapassando para o segundo livro, no capítulo 1, quando Salomão tem aquele encontro com o Senhor no sonho, o próprio Salomão vai dizer assim: quem sou eu para estar à testa ou à frente deste grande e poderoso povo que é o teu povo? Ele se considera também novo e inexperiente para essa tarefa. E é interessante no versículo 5 do nosso texto, que Davi queria fazer o melhor para Deus. Veja só o versículo 5. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras.
Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Eu quero que meu filho faça um templo magnificente para nome e glória de Deus. Olha só, Davi deseja oferecer o melhor para Deus. E ele coloca um princípio muito interessante aí, que é a manifestação da glória de Deus. Eu quero fazer um templo, mas o objetivo é para que Deus seja glorificado, para que Ele seja exaltado. E é o que a gente aprende, né? A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, né? O breve catecismo que ficou pronto em 1647, lá em Londres, na Inglaterra, na abadia de Westminster. A pergunta número 1 é: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em qualquer coisa que façamos, tudo deve ser feito para a glória de Deus. E ele pega esse princípio e diz assim: eu quero fazer um templo, quero que meu filho faça o templo para nome e glória do nosso Deus. É a pergunta 1 do Catecismo de Westminster. Mas o apóstolo Paulo também fala desse princípio. 1 aos Coríntios 10, 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E eu sempre tenho dificuldade com esse versículo aqui, né? Quando eu quero exagerar na comida, vem alguém, sabe aquela história dos 2 anjinhos assim, um anjo branco, um anjo vermelho assim? O branco fala assim, né? Só uma brincadeira, claro, né? O branquinho fala: não come. Aí o vermelho fala: come, pode comer, não tem problema. Tem problema sim. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. E Davi diz assim: eu quero fazer um templo, que o meu filho faça um templo para que o nome de Deus seja exaltado, para que a sua glória seja evidenciada em todas as terras. Depois, esse templo, quando estiver pronto, pessoas virão visitar. A rainha de Sabá virá visitar esse templo. Ela virá dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e ela diz assim: olha, eu não acreditava, eu achava que não era tanto, mas agora que eu estou com você, eu vejo que não contaram nem a metade da glória e da fama que você tinha. Portanto, essa é a primeira parte, ou a primeira pergunta: o quê? O quê? E diz respeito ao material. Agora a segunda parte, que é a pergunta: quem? Quem? Veja aí o preparo do líder, versículos 6 a 19, nós vamos considerar aí, obrigado Leandro, versículo 6, de 6 a 19, o preparo do líder. No versículo 6 nós temos a ordem para Salomão construir o templo, veja só: então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Davi chama seu filho, Salomão, e dá uma ordem para que ele construa o templo. Se ele é velho e se ele está chegando os dias da sua morte, ele encarrega Salomão, seu filho. E é curioso que o sucessor de Davi ao trono de Israel não seria uma tarefa simples assim. Porque nas minhas contas, eu já contei, se eu não errei as contas, Davi tinha 19 filhos. 19 filhos. Bom, ele vai morrer, quem é o sucessor? Vai ficar 18 vão sobrar, correto? Essa é a conta, né? Não é minha área aí, exatas não é minha área, mas 19 filhos, um será escolhido, 18 serão preteridos. E Salomão não é o mais velho. E Salomão ainda é filho de Batseba, que deu aquele problema lá com Urias, o heteu, que Davi cometeu adultério, manda assassinar Urias. É Salomão escolhido. Mas Adonias, mais para trás, Adonias reivindica para si, diz: não, eu que sou o rei, eu sou mais velho, eu tenho direito. Não, Adonias é o escolhido dos homens, mas Salomão é o escolhido do Senhor. Davi vai deixar isso claro aqui nos versículos seguintes. Davi diz: meu filho, construa, edifique uma casa para Deus. Versículos 7 e 8.
a sua intenção de construir. Davi diz assim: eu desejei muito fazer isso. Eu até consultei o profeta Natã. Perguntei para ele, mostrei para ele qual era a minha intenção. Natã disse: bom, o que o senhor quer fazer, faça, porque certamente o Senhor é contigo, o Senhor vai abençoá-lo. Veja ele contando nos versículos 7 e 8, meu filho, eu tinha um desejo, mas Deus não deixou. Versículo 7, disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, por meio de Natã: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eu quis, era o meu desejo, a minha intenção, construir um templo para Deus. Afinal de contas, eu moro numa casa de cedros, num palácio bonito, belo, maravilhoso, e o Senhor não tem uma casa, a habitação do Senhor é móvel, fica aqui e ali, precisa ser carregado o tabernáculo. E ele disse: eu tentei fazer isso, mas fui reprovado. Deus não deixou, porque as minhas mãos estão cheias de sangue, manchadas de sangue. Ele era um homem de guerra, um homem que ia para as batalhas. Veja só, a gente viu nos capítulos anteriores, no capítulo 18 e no capítulo 19, nós temos uma pequena amostra do tanto de gente que Davi matou. Por isso suas mãos estavam cheias de sangue. 18:5, veja aí, por exemplo. 1 Crônicas 18:5, quando ele fala que as suas mãos estavam cheias de sangue. Vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi matou dos sírios 22 mil homens. 22. Agora veja 19:18, aqui de 1 Crônicas. Ele matou 22. 19:18 diz assim: porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, chefe do exército, matou. Então, 22, mais 7, 29, mais 40. Quanto que deu aí? 69. 69 mil homens. Isso aqui é uma pequena amostra. Nós não contamos tudo, nós falamos apenas alguns, né? Aliás, esse número aí está errado, né? É 69 mesmo, é? 22. Já exatamente, né? Mas, Paulo, o Ibope sempre é assim. 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Não é assim? Toda eleição a gente tem que aguentar aquele negócio lá. É assim, foi só me escapuliu, viu, Paulo? Você tem razão, se fossem 2, isso já dobra, já dá 14 mil, mas o Ibope sempre assim, né? 2 para mais, 2 para menos, depois eles enganam a gente no resultado da eleição e a gente paga o pato. Fecha parênteses. Foi mais forte que eu. Pastor, corta isso aí, viu? Tá bom? Muito bem. Pegando aqui o princípio, 69 mil. E então ele diz nos versículos 7 e 8, olha, as minhas mãos estão, muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Um homem de guerra. Seguindo aqui, versículos 9 e 10, ele vai falar da lembrança da promessa de Deus. Veja só, Deus dizendo para ele, e ele está falando para o seu filho que é jovem: eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Ele lembra, olha meu filho, Deus fez uma promessa.
Essa promessa é destacada lá em 2 Samuel 7, lá também aqui em 1 Crônicas 17, quando Davi havia dito para Natã que ia construir uma casa para Deus. E Deus disse assim: você quer construir uma casa para mim? Sou eu que vou construir uma casa para você. Referindo-se a uma dinastia, a dinastia de Davi. E é interessante que o texto vai dizer no versículo 9, Salomão será o seu nome. Na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, os nomes têm significados. E geralmente os nomes combinam com a pessoa. É curioso isso. E eu descobri, inclusive, o meu nome combina comigo, por incrível que pareça. Depois eu falo para vocês aí. É incrível. Eu fui pesquisar essa ideia de que o nome combina com você em alguma medida e eu descobri que o meu nome combina comigo. Uma das versões do meu nome é Edivaldo, significa uma pessoa muito legal. Aí. Só, né? Evaldo também deve ser uma pessoa legal. Tiro muito, fica uma pessoa legal. Certo? Depois eu conto para vocês aí o sentido. Mas é verdade, depois eu falo o significado real aí. Salomão, aliás, voltando um pouco, né? Por exemplo, o nome Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E o nome Saul significa? Alguém falou aí? Não. Belo? Belo, não é belo. Saul significa pedido. Lá em 1 Samuel 8, o povo chega para Samuel e diz assim: Samuel, já velho, queremos um rei. Queremos um rei. É a musiquinha. Queremos um rei. O que eles estão fazendo com isso? Um pedido. Pois é. O nome Saul significa pedido. Então, Saul, o primeiro rei de Israel, que reinou 40 anos, o seu nome significa pedido. Pedido pelo povo, reprovado por Deus. Ponto. O segundo rei foi Davi. Davi também reinou 40 anos. E o significado de Davi é amado. Amado pelo Senhor e também amado pelo povo. Ele reinou 40. Depois vem Salomão, que também reinou 40 anos. Então foram 120. 40, 40 e 40. Pedido, amado, Salomão significa pacífico. Pacífico ou paz e segurança. Onde vem a raiz da palavra hebraica que a gente sabe, a gente conhece, shalom. Shalom, que significa paz. Veja o contraste, se Davi derramou muito sangue, se em 2 versículos a gente viu pelo menos 69 mil homens mortos, Salomão será o homem da paz. No seu reinado, ele terá tempo e tranquilidade para construir o templo. Você vai perceber que não tem inimigos para atrapalhar a vida dele. Ele só começou a ter inimigos no final da vida dele, que ele começou a ser idólatra, se afastar dos caminhos do Senhor, e Deus levantou alguns inimigos para mexer com ele, para que ele voltasse para o caminho. Mas veja, nos primeiros anos, aliás, ele vai levar, quanto tempo ele levou para construir o templo? Alguém lembra? Quanto? O pastor falou aqui, falou baixinho, deixa eu ver. Quem mais? 8. 8 anos. Quem dá mais? 13 anos, ele levou 13, somando o templo e o palácio dele, 20 anos. Portanto, ele levou a metade do governo dele. Se ele reinou 40, ele levou 20 anos, metade do tempo, para construir o palácio para morar e o templo para Deus. A gente vai ver mais para frente. 20 anos construindo esse templo. A narrativa é rápida, mas o tempo lá foi bastante grande. Então, Salomão significa pacífico, pedido, amado, pacífico. Então, via de regra, os nomes combinam com a pessoa. Os nomes combinam com a pessoa. Por exemplo, Moisés. Moisés significa salvo das águas.
salvo das águas. Então, alguém viu aquele episódio lá, né? E da vida dele, quando ele era um bebezinho lá, e salvo, retirado das águas. Inclusive, quem tem bebê tem o Moisésinho, né? Certo? O Moisés, colocaram o Moisés no Moisés. Certo? Foi redundante aí, mas vamos lá. Vamos em frente. Voltando aqui agora, versículos 11 a 13. O que nós temos aqui é o pedido que Davi vai fazer para o Senhor, em relação a Salomão. O seu pedido para o Senhor, versículos 11 a 13. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Então, em linhas gerais aqui, Davi faz 3 pedidos. Que o Senhor abençoe seu filho em 3 áreas, 3 pedidos. Primeiro, prosperidade, no versículo 11. Veja que, às vezes, as palavras, elas acabam se desgastando com o uso. No entanto, quando você ouve, por exemplo, a palavra prosperidade, você já logo lembra de dinheiro, lembra de teologia da prosperidade, lembra de um ramo do evangelicalismo brasileiro. No entanto, prosperidade na Bíblia não é necessariamente dinheiro, fama, riqueza. Portanto, o pedido de Davi, o primeiro, é que o Senhor faça você prosperar. Em outras palavras, que você tenha bom êxito na construção do templo, e não dinheiro, necessariamente. O próspero também é dinheiro. Aliás, eu não lembro agora o nome do pensador que disse que o homem, estou tentando lembrar o nome dele agora, o homem mais pobre que ele conhecia do mundo é o homem que só tem dinheiro. Eu acho que é o primeiro bilionário do mundo, lá esqueci o nome dele agora, perguntaram para ele e ele disse que o homem mais pobre do mundo é aquele que só tem dinheiro. Ele se acha rico, mas não é. Então essa prosperidade pode ser traduzida aqui por êxito. Meu filho, que Deus te dê êxito nessa tarefa pesada, grande, que vai envolver entre 100 a 150 mil pessoas trabalhando. Segundo pedido, prudência e entendimento, no versículo 12, que o Senhor conceda a você prudência, e depois esse menino que agora é novo e inexperiente, ele terá prudência. Lembra, ele vai escrever um livro sobre isso, não é verdade? O Salomão que Davi acha que não está preparado, ele vai crescer, vai amadurecer, e ele escreveu um livro, Provérbios, 31 capítulos, falando o tempo todo, filho meu, tenha prudência, tenha entendimento. Foi lido aqui no início do estudo bíblico, né, o texto da transfiguração, quando Pedro estava lá na transfiguração, e ele diz, façamos 3 tendas, o tempo passa, os anos se vão, os cabelos brancos chegam, eu tenho experimentado essa verdade aí, essa constatação, esse fato, e Pedro envelheceu, e lá em uma de suas cartas, na segunda carta, ele já é alguém velho, maduro, experiente, e o Pedro que era intempestivo, que se desse uma espada na mão dele, ele cortava a orelha de quem aparecesse na frente, contando que Jesus ia restaurar depois. Na sua segunda epístola ele está mais amoroso, você pode perceber que a personalidade dele deu uma mudadinha, ele chama o tempo todo os seus leitores de amados, amados para cá, amados para lá, já não é mais o Pedro da espada, é o Pedro amadurecido. Davi diz, meu filho, que Deus dê prudência para você, entendimento. Terceiro pedido, ser forte e corajoso, versículo 13. A gente não vai ler, mas é impossível não lembrar de Josué, não é verdade? É impossível. Qualquer vez que você estiver lendo a Bíblia que aparecer ser forte e corajoso, de quem você lembra? É bem verdade que isso não foi falado apenas para Josué.
Isso é falado para alguns personagens, em algumas ocasiões bíblicas, mas talvez o mais famoso seja Josué, porque ele tinha a tarefa de substituir Moisés, o grande legislador de Israel, com quem o texto bíblico vai dizer que Deus falava face a face. Seja forte e corajoso, não temas, meu filho, não te desalentes. Versículos 14 a 16, vamos caminhar para o final aqui. O seu esforço no preparo do material. Veja só, agora vem aqui um detalhamento, agora vem as medidas, a quantidade. Versículos 14 a 16, o esforço que ele faz para juntar todo o material. Versículo 14, eis que, com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro em tal abundância, que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra, de ouro e de prata, e também de bronze e de ferro, que não se pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Versículos 14 a 16, ele vai dizer, eu me esforcei penosamente para juntar todo esse material. Meu filho, eu estou perto de morrer, mas agora é com você. Alguém já disse, e com razão, que os obreiros passam, mas a obra permanece. Os obreiros passam. Por exemplo, Moisés, 5 livros escritos, um grande legislador, com quem Deus falava face a face. Moisés morreu. E aí? Vai parar o mundo? A obra precisa continuar. Os obreiros passam, mas a obra continua. Moisés fez a obra, Josué fez a obra, Elias fez a obra, mas ele foi arrebatado, subiu ao céu vivo. Eliseu continua a obra, os obreiros passam, mas a obra permanece. Então Davi diz, olha, preparei tudo para você, com muito esforço. É você que vai continuar aqui. Veja a descrição, nos versículos 14 a 16, falam de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedras. Aí eu destaquei a quantidade para vocês aqui. Olha só, é um negócio impensável. Olha só, no versículo 14 fala do ouro. Traduzindo aqui para nós, a quantidade aí, 3.400 toneladas de ouro, tá bom? Como é que é? O Evaldo está falando misericórdia aqui, não dá nem para contar isso aqui, né? 3.000, traduzindo assim para a nossa realidade aqui, né? 3.400 toneladas de ouro. Lembrando que hoje, né, o grama do ouro, parece que o grama custa R$300. 1 grama, ou 1 grama, sei lá. Aí depois aí o Paulo Perry, que é de exatas aí, né? Dizia eu que a aritmética, certo? É a foto de perfil dele. Pronto, contei. Não sei se podia contar, Paulo, já contei. Versículo 14, o ouro, ainda no versículo 14, a prata, 34.000 toneladas de prata. Tá bom? Meu filho, ele diz no versículo 14, preste atenção nas palavras aqui. Eis que, com penoso trabalho, muito trabalho, 3.400 toneladas de ouro, 34.000 toneladas de prata, além de ferro, bronze, ferro, madeira e pedras. Versículo 15, trabalhadores em grande abundância, e gente de toda a área, todos os profissionais, e gente perita, os peritos para fazer a obra. E aí no versículo 16 ele fala algo interessante, dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Meus irmãos, na NAA tem uma expressão interessante, né? A Nova Almeida atualizada diz assim, dispõe-te e mãos à obra. Sem disposição a gente não faz
Nada. Nós tivemos o retiro, como é do conhecimento dos irmãos, o retiro espiritual da nossa igreja aqui. Saímos na sexta-feira, voltamos ontem. Irmãos, o trabalho é surreal. É muita coisa. As pessoas envolvidas, cada uma numa área, um faz a comida, outro cuida dos alojamentos, outro cuida disso, cuida daquilo, cuida da água, para não, certo? Da energia, cuida disso, cuida das palestras. Muitas pessoas envolvidas, sem disposição, aquilo não sai. Não sai. E a gente chega em muita coisa, atrasa aqui, atrasa ali, aí a gente volta, o ônibus está chegando aqui na igreja, e na hora de descarregar, caiu um pé d'água, bem na hora, né? Podia ser depois, não podia não? Mas diz o filósofo Nelson França, e depois ele fica bravo comigo, diz o filósofo Nelson França, teólogo, que se for fácil não tem graça, né? Certo? A gente vim buscar o Daniel ontem, e bem na hora apertou a chuva, e todo mundo tentando sair, e à medida que a gente sai, a chuva aumenta, que é para ser com emoção. Samuel, presbítero Samuel, todo molhado lá, ensopado, sem disposição aquilo ali, não sai do papel aquilo ali, certeza. Gente trabalhando, gente se esforçando, e graças a Deus saiu, e o pastor Nelson já está pensando no ano que vem já. No retiro do ano que vem. Muito bem. Versículos 17 a 19, para a gente terminar. A ordem para os chefes de Israel. Em outras palavras, Davi vai dizer assim para os líderes: ajudem o meu filho. Ajudem o meu filho nessa tarefa. Versículos 17 a 19. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: porventura, não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados, pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma, para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. A ordem para os chefes, os líderes, ajudem, versículo 17, ajudem Salomão. Ele é novo, ele é inexperiente, ele precisa amadurecer. Ajudem o meu filho. No versículo 18, ele faz duas perguntas retóricas. Interessante que, para perguntas retóricas, a gente já sabe a resposta, não é? Olha só, porventura, não está convosco o Senhor vosso Deus? Sim, está. Ele não deu paz para vocês? Deu. Então ele faz duas perguntas retóricas, nas quais a resposta é sim, para incentivar o povo. Ajudem meu filho, Deus está com vocês. Deus vai ajudá-los. Salomão, espalhe isso e diga: sejam fortes e corajosos na construção do templo do Senhor, para nome e glória dele para todas as terras. No versículo 19, ele diz algo interessante. A necessidade de estarem dispostos, novamente falando de disposição. Disposição para buscar a Deus, disposição para trabalhar. Curioso isso, né? Disposição para buscar o Senhor. Nem sempre estamos dispostos para buscar a Deus. Parece que a nossa alma, a nossa natureza não quer isso. Não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer... No texto da transfiguração que foi lido aqui, Jesus diz assim: vocês não conseguiram vigiar nenhum tempo, nenhuma hora comigo? Toda vez que Jesus volta, eles estão com sono, estão dormindo, não é verdade? Porque não é fácil buscar ao Senhor. A nossa alma, diz Jesus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, diz a Escritura. Disposição para buscar a Deus, disposição para trabalhar. Construam o templo. Então, em linhas gerais,
é isso que eu queria trazer para vocês. Vamos para a aplicação. Algumas coisas, algumas lições importantes para nós. O que podemos aprender de 1 Crônicas 22? Destacamos 3 lições importantes para nós. Primeira, fazer o nosso melhor para Deus. Irmãos, esse princípio de Davi no versículo 5 é extraordinário para nós. Fazer o melhor para Deus. Aquilo que a gente faz não deve ser sobra, não deve ser resto, deve ser o melhor. Davi diz assim, eu quero fazer algo sobremodo magnificente, para nome e glória de Deus em todas as terras, fazer o melhor para Deus. Oferecer o melhor. Irmãos, Davi ofereceu 3.400 toneladas de ouro para Deus. 34.000 toneladas de prata para Deus. Entregando o nosso melhor. E a gente male entrega o nosso dízimo. É preciso que façamos o melhor para Deus, que ofereçamos o melhor para Ele. Ora, não foi isso que Deus fez por nós, enviando Jesus Cristo? Diz João 3,16, o célebre texto, o famoso versículo, provavelmente o mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o melhor, Ele deu o seu único Filho, Ele fez o melhor e deu o melhor. Romanos 5,8, Paulo diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, fazer o melhor para Deus. Segunda, ter disposição para trabalhar na obra. Versículo 16, novamente, veja só, a parte B. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Novamente, irmãos, disposição para trabalhar. Nem sempre estamos dispostos a trabalhar na casa do Senhor. Somos, às vezes, negligentes, displicentes. Por vezes, estamos aqui, mas o nosso coração não está aqui. Lembram-se do profeta Isaías, eu não vou lembrar a referência exata, mas o profeta Isaías denunciou certa vez o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Disposição para trabalhar na obra do Senhor. Nos exames que nós fazemos no conselho, o reverendo Nelson sempre diz assim, olha, tem trabalho aí para todo mundo, tem mesmo. Você não precisa ser oficial, não precisa ser presbítero, diácono, tem trabalho para todo mundo. Disposição para trabalhar. Todo crente tem um dom e deveria usá-lo para nome e glória de Deus em todas as terras, como diz o próprio Davi. Terceira lição, ter disposição para buscar ao Senhor. Versículo 19. E a vossa alma, disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Irmãos, isso diz respeito à nossa vida pessoal, o nosso relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento lá em casa, no quarto, na nossa vida, é quando ninguém vê, é a parte que ninguém está vendo. Entra no teu quarto, fecha a porta, como Jesus nos ensinou. É a disposição em buscar ao Senhor. É a disposição em nos alimentarmos de Deus, da sua palavra, daquilo que Ele deseja. Paulo diz lá em Gálatas 5, o reverendo Nelson está estudando o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, salvo engano, diz que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, porque eles são opostos entre si. E eu sempre falo que nessa batalha vai vencer quem estiver melhor alimentado, disposição para buscar ao Senhor. E saibam, nós sempre estamos buscando algo ou alguém. A grande pergunta deve ser, quem? E a resposta deve ser, ao Senhor. Buscar a Deus
como Moisés diz lá em Deuteronômio, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, buscar ao Senhor. Pode passar aí. É isso que eu tinha para falar para os irmãos nessa noite, capítulo 22. Davi prepara a construção do templo. Duas perguntas: o que e quem? O que? O material. Quem? Salomão. Esse que significa pacífico, paz e segurança para esta obra tão grande. E até o final do capítulo nós vamos nessa toada aí sobre os preparativos da construção do templo. Alguma pergunta? Algum comentário?